Sordô, levain, pasta madre, são muitos e muitos os nomes que existem para esse fermento natural que um dia já foi uma base da alimentação dos povos da antiguidade. O fermento natural era tradicionalmente usado para fermentar os pães ao longo da trajetória da humanidade. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer de uma forma muito simples e descomplicada para você poder fazer aí na sua casa ou na sua pizzaria, para que você comece a fazer pizzas de fermento natural. Mas afinal, o que é o levain? O levain é um conjunto de leveduras e as bactérias que estão no ar. Tudo entra em reação orgânica ali e forma o nosso levain, um fermento natural. Mas por que fazer uma pizza de fermentação natural? Existem muitas vantagens de você fazer, mas as principais eu acho que é o sabor, principalmente. O sabor ele fica muito diferente, realmente a pizza ela fica com uma textura muito melhor, um aroma muito interessante. Além disso, como o fermento natural tem uma fermentação lenta, o glúten se desenvolve de uma forma muito mais natural e lenta também. Isso faz com que o glúten meio que quebre em proteínas mais fáceis de serem absorvidas pelo seu organismo. Ao invés de fazer esse processo dentro de você, isso acontece fora na hora da produção da massa, né? Na hora da fermentação dela. Além disso, a massa com fermentação natural, o fermento natural, ele tem uma validade maior do que o fermento biológico, com saquinhos ou o fermento fresco que você compra no mercado. Tem também a questão de o levain, a massa com fermentação natural, tem um baixo índice glicêmico, né? Quando você come uma pizza de fermentação natural, a absorção dos carboidratos ela vai ser menor. Então você não vai ter aqueles picos de glicose no seu sangue e isso dá uma sensação de maior saciedade também. Então, para mim, as grandes vantagens são essas, de você usar o levain na hora de fazer uma pizza, porque você vai ter muito mais sabor, muito mais aroma. Depois que a pessoa comer, ela não vai sentir aquela sensação de inchaço e estufamento, né? Porque esse processo já vai ter acontecido de fermentação fora do organismo da pessoa. O teu organismo tem uma facilidade muito maior de absorção. Mas sem mais delongas, como que eu faço o fermento natural? O levain é uma mistura de farinha e água em proporções iguais. Então, a forma como eu vou fazer o levain, que é uma forma super simples, ela vai só farinha e água. Você só precisa dessas duas coisas. Tem outras formas de fazer, tem outras técnicas, tem vários métodos diferentes. Você pode começar com uma fruta, você pode começar com cerveja, dá para começar de várias formas mesmo. Mas a forma mais simples é farinha e água, que é a base do pão também, né? Então, farinha e água, você consegue fazer o fermento. Então, algumas dicas para você antes de você começar o seu fermento natural. Como é só uma mistura de farinha e água, você precisa de uma boa farinha e uma boa água. O que seria uma boa água? Uma boa água é uma água que não tem cloro. Então, se você tem um filtro em casa, ou até mesmo água da torneira, você pode ferver a água ou então comprar uma garrafa de água mineral. Já para farinha, você pode usar vários tipos de farinhas, né? Não precisa ser uma farinha italiana, não precisa ser uma farinha importada, não precisa ser nada do tipo. Você só precisa de uma farinha. Você pode usar farinha de centeio, farinha integral ou até farinha branca, tipo 1, não tem problema. Você pode usar qualquer farinha que você tiver. O mais recomendado é você usar uma farinha integral ou de centeio, porque essas farinhas elas têm um conjunto de leveduras que vão acelerar um pouco o processo de fermentação e vão deixar isso mais estável. Além disso, uma recomendação que as pessoas também fazem é usar farinha orgânica, porque a farinha orgânica ela é muito mais pura, muito mais natural, mas se você não tem acesso a uma farinha orgânica, não tem problema. Eu mesmo não vou usar uma farinha orgânica. Nesse vídeo eu vou usar uma farinha integral da Venturelli, padrão que você compra no mercado. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar um bowl ou pegar um recipiente que você consiga colocar bastante coisa ali, né? Porque você vai alimentar por vários dias com farinha e água, então você vai precisar de bastante espaço. Eu vou usar um bowl de vidro para que vocês possam ver o fermento crescendo ao longo dos dias. Você vai pegar 50 gramas de água e misturar com 50 gramas de farinha. E é realmente interessante que você mexa dessa forma para que entre ar nessa mistura de farinha e água e isso comece a formar a nossa fermentação. Depois de misturado, você tampa com um pano e deixa por 24 horas ali ou até o dia seguinte. Aí no dia seguinte você vai fazer o mesmo processo. Você coloca 50 gramas de farinha, 50 gramas de água. E no terceiro dia, 50 gramas de farinha, 50 gramas de água. Você vai fazer isso repetidamente por alguns dias, até que você veja sinais de fermentação. Tá, mas como é que eu vou saber se o meu levain tá dando certo ou não? A partir do terceiro dia, mais ou menos, é para você já ver alguns sinais de fermentação. O que seriam esses sinais? Cheiro, você vai sentir um cheiro específico, né, de fermentação. Às vezes pode ser um cheiro alcoólico, um cheiro de acetona, ou até mesmo um cheiro meio de azedo, estragado.
Não se preocupe, isso é normal, isso faz parte, porque tem outras bactérias que estão fermentando ali junto com o nosso levain. Ele não está pronto ainda, né? Então você não pode usar ele ainda, porque ele ainda tem essas outras bactérias que não é o que a gente quer. E esse processo de alimentar ele com farinha e água é dizer que você vai ter mais leveduras daquele tipo ali nessa mistura. E essa mistura ela vai se proliferar e vai se tornar dominante ali naquele composto, né? Então você vai ter exatamente o que você quer, que é o fermento natural. Terceiro dia de alimentação. Cara, tá com um cheiro bem desagradável, mas isso aqui é normal, não se esqueça. Cheiro ruim é normal no começo. Olha só a atividade dele já, ó. Tá vendo só? Ele já tá bem mais ativo. E agora nós vamos novamente colocar mais 50 gramas de água, 50 gramas de farinha. E mistura muito bem. E vamos ao quarto dia de alimentação. Olha só como já está nosso levain. Ele já está com bem mais atividade aqui, ó, dá pra ver, né? Que a atividade dele está um pouco mais intensa do que os outros dias. O cheiro hoje, ele já está mais parecido com o cheiro do fermento mesmo, né? Não tem mais tanto aquele cheiro fétido assim. 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. E mais uma vez, nós cobrimos e deixamos descansar. E se caso não tiver bolha, se eu não ver nenhum sinal de fermentação, caso você já esteja fazendo esse processo de alimentação com água e farinha por uns 10 dias mais ou menos e não vê nenhum sinal, aí você tem que recomeçar porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa errada no meio do processo, né? Ou você troca a água ou você troca a farinha. Pode ser que tenha algum tipo de problema que não deu certo, mas provavelmente você vai ter alguma coisa. E nunca desista. Nunca desista do seu fermento. Se ele tiver uma bolha pequena que seja, continua alimentando ele, continua botando fé que às vezes ele pode estar meio lento, né? Porque se ele estiver crescendo meio devagar, por exemplo, pode ser que você esteja passando por muitos dias de frio aí. Então o levain ele tem uma temperatura que é mais agradável para ele. Então você pode fornecer uma fonte de calor. Onde eu moro faz bastante frio. Então o que eu faço para dias de muito frio é colocar água quente numa xícara, colocar ela dentro do micro-ondas e colocar o levain do lado dessa xícara. E aí fecha o micro-ondas e isso vai formar como se fosse uma estufa ali dentro. E aí eu só não posso deixar passar de 30 graus, mas geralmente eu consigo manter ali numa temperatura de 26 e isso já é perfeito pro levain. Temperatura de 26 graus é perfeita pro levain. Dia 5 alimentando o levain. Olha só, gente. Tá vendo essa bolha aqui, ó? Essa bolha é um bom sinal. Significa que o nosso fermento está estabilizando, né? Ele está com bastante atividade, olha só. Eu vou alimentar ele agora de novo com 50 gramas de água e 50 gramas de farinha e misturo. Cara, o cheiro já tá maravilhoso disso daqui. É um cheiro muito característico que cada levain vai ter um cheiro diferente. Então o que é legal é que você vai poder explorar esse aroma no seu levain. Você vai poder descobrir que cheiros ele tem, que aromas ele dá no seu pão, na sua massa, na sua pizza, enfim, isso aqui é sensacional. Então amanhã a gente volta para ver se ele está pronto. E hoje então fazem 5 dias completos que a gente está alimentando o levain e nós vamos ver agora como ele está. A gente está vendo aqui alguns buraquinhos, olha só. Esses buraquinhos são um ótimo sinal, significa que o ar está passando por aqui, né? Então a gente tem bastante atividade. Olha só, gente, como é que tá hoje, ó. Olha isso, que beleza. O cheiro disso daqui, gente, é absolutamente sensacional. Vocês não fazem ideia. Nunca se esqueça de guardar uma parte do seu levain na geladeira para que você possa usar numa próxima vez que você for fazer pizza ou até mesmo pão. Então agora o que nós vamos fazer com esse levain? Nós vamos guardá-lo em um pote, uma parte, mais ou menos umas 2 colheres cheias, que seria equivalente a uns 50, 100 gramas. Tá, e o que eu faço com esse resto, você me pergunta? Pizza, eu te respondo. O teu levain já está pronto, você já pode começar a usar para fazer pizza, pão e qualquer outro tipo de coisa que você quiser fazer que vá a fermento natural. Esse daqui é o levain que você vai levar na geladeira para que você possa reiniciar o processo. Então ele é uma isca de levain, ele vai ser o que vai iniciar a fermentação na próxima vez que você fizer uma pizza. Então é só você guardar ele na geladeira sem tampar. É importante que você só coloque a tampa por cima, porque o fermento precisa respirar. Se você tampa, ele vai inchar essa parte aqui de cima e pode até estourar o seu pote. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai descobrir se realmente o levain tá bom. A gente vai tirar uma prova real disso. Então nós vamos alimentar o levain e fazer esse processo, reiniciar o processo, né? Essa aqui é a nossa isca de levain e nós vamos alimentar ela para ver quanto tempo ela demora para crescer. Hoje está um dia frio, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço para deixar um pouquinho mais quentinho para o levain.
Muito bem, nós temos 70 gramas. E agora então nós vamos colocar 70 gramas de água. Passou um pouquinho, mas não tem problema. E agora vamos colocar 73 gramas de farinha integral. Aqui eu estou fazendo a alimentação na proporção 1 para 1 para 1. Uma quantidade de isca, uma quantidade de farinha e uma quantidade de água. Muito bem, agora a gente só finaliza com um elástico aqui para a gente poder avaliar até onde vai crescer esse levain. Aqui vocês estão vendo o crescimento do levain e ele ficou em torno de 6 horas crescendo mais ou menos. Até a terceira hora ele demorou um pouco para crescer, mas depois disso ele cresceu bem rápido e chegou a dobrar de tamanho. E agora sim o seu levain já está pronto. Se você vê que a atividade dele já está bem volumosa, né? Se ele já está crescendo, e conforme os dias vão passando você vai perceber que o levain ele vai crescendo cada vez mais rápido. Isso é um bom sinal porque significa que ele está estabilizando. Caso você queira aprender a fazer uma massa de pizza com esse fermento, esse mesmo fermento que a gente fez aqui nesse vídeo, na próxima semana eu vou postar um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a minha receita. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder esse vídeo. E caso você seja do futuro, esse vídeo vai aparecer aqui agora. Então é isso, eu espero que o teu levain tenha dado certo. E me diz uma coisa, qual nome você vai dar para ele? O meu se chama Bango. Valeu e até a próxima.